O Procon divulgou uma tabela de variação de preço do material escolar nas livrarias de Manaus. Em algumas, a diferença no valor do produto pode chegar a 2.000%. Janeiro é época de descanso, férias e também de comprar material escolar. É muita movimentação, né? Porque você tem que comprar tudo, né? Tem que separar um dinheirinho. Tem que separar um dinheirinho. E para a lista não comprometer o orçamento, nada melhor do que pesquisar. O Procon Amazonas divulgou essa semana uma tabela de variação de até 2.000% no valor dos materiais escolares. Então, nós decidimos ir às ruas e comparar. Pegamos 5 itens, um dos mais pedidos pelas escolas, e vimos na prática a diferença. Só que em vez de ir a livrarias, nós fomos a 2 lojas populares, só que uma na Zona Leste e outra no centro da capital. No primeiro estabelecimento, na rua Marechal Deodoro, encontramos o caderno de 12 matérias a R$ 7,50. A tinta para tecido a R$ 2,90, o pacote de lápis de cor pequeno a R$ 1,90, a caixa de massa de modelar a R$ 1,50 e o giz de cera no mesmo valor. Total de R$ 15,30. A outra parada foi nesta loja na Zona Leste. O mesmo caderno aqui era R$ 6,99. A tinta de tecido, R$ 1,25. O pacote de lápis de cor, R$ 1,49. A massa de modelar, R$ 1,00. E o giz de cera, o mesmo valor. Total de R$ 11,73. E a diferença entre os 2 estabelecimentos foi de R$ 3,57. Na disputa de preço entre o bairro e o centro, a Zona Leste saiu na frente com a lista mais em conta. Certo fez Dona Maria, que saiu da Zona Centro-Sul para comprar o material da filha na Avenida Grande Circular. Vale a pena sair de tão longe, vir para cá, para a Zona Leste comprar? Vale, né? Porque aí eles compram uma maior quantidade, né? Mais barato. Economiza. Economiza. O CREA admitiu que não tem como combater estaleiros ilegais aqui em Manaus. Faltam fiscais e engenheiros. Eles estão espalhados pela orla da cidade, mas muitos também tentam se esconder em meio à mata, nas encostas dos rios próximos da capital. São pelo menos 30 estaleiros clandestinos, segundo o Sindicato da Construção Naval. Praticamente o mesmo número de empresas legalizadas. Esses estaleiros muitas vezes também causam grandes danos ambientais. Este daqui, por exemplo, desmatou a margem do rio, que deveria ser de preservação permanente, e não respeitou nem a área que fica próxima a uma aldeia indígena. E se as embarcações são feitas em um estaleiro clandestino, a segurança dos barcos produzidos nesses locais também é questionada, já que o processo de fabricação não é acompanhado por um engenheiro credenciado pelo CREA. E o Conselho Regional de Engenharia admite ter poucos fiscais no estado. Isso nos limita um pouco a fiscalização de atender a esse tipo de empreendimento. Um novo concurso deve ser realizado para a contratação de mais 18 fiscais. Mas os problemas não param por aí. Quem trabalha dentro da lei sofre com a escassez de mão de obra. Por isso, muitos operários abusam da paciência dos patrões. Como no caso que mostramos nesta empresa. Em média, 30% dos funcionários faltam todos os dias. Porque quem trabalha na formalidade paga os seus impostos. É legalizado, paga tudo. E quem trabalha na informalidade não paga nada. Aí tem condições de pagar um salário maior. Aí eles migram para lá e não sabem que estão pondo em risco, inclusive o seu emprego, inclusive a sua vida. O Sindicato dos Metalúrgicos informou ainda que, quando tem conhecimento desse tipo de problema, encaminha a denúncia ao Ministério do Trabalho. Foi assim que 5 estaleiros irregulares foram fechados este ano na capital. Um bebê recém-nascido corre o risco de ter a mão amputada. A família suspeita de erro médico. O bebê nasceu nesta maternidade no dia 18 de janeiro. Segundo a tia do recém-nascido, ele tomava um medicamento através de uma veia na mão esquerda. Logo após ser substituída a agulha, a mão do recém-nascido inchou e agora corre o risco de ser amputada. Ele estava tomando medicamento antibiótico na veia e quando foram trocar a impulsão, eu acho, aquela agulhinha que fica na veia, e aconteceu, a mão dele começou a inchar e ninguém sabe explicar o que aconteceu. Por volta das 3 horas da tarde, o bebê seguiu com a mãe Michele Siqueira de Lima para o pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, onde será submetido a exames. O resultado pode determinar se será ou não necessária a amputação.
Em nota, a direção da maternidade informou que o recém-nascido sofreu um acidente quando a agulha usada para receber medicamentos estava sendo trocada e garantiu que a criança está recebendo todos os cuidados médicos necessários. Daqui a pouco, confirmada para março a inauguração do viaduto da Zona Leste. E ainda, como a Corte do Carnaval se prepara para enfrentar a Maratona do Samba.